Olá pessoal, bem-vindos ao curso de foguete modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje, a aula 04, a gente vai ver o centro de gravidade, centro de pressão, a margem estática e a estabilidade. Na aula anterior, a gente terminou aquela introdução aos motores do propelente sólido, a gente viu todos os parâmetros para você começar a estudar o motor, né, ver a performance do seu motor. Hoje a gente sai daquela parte propulsiva e começa a parte de estabilidade, né, como o foguete consegue se estabilizar em voo. A gente vai ver alguns parâmetros importantes, como o centro de gravidade, que é o CG, o centro de pressão, CP, e a margem estática. Então, antes, como motivação, né, qual seria o objetivo de ter um foguete estável? Parece óbvio, né, mas, na verdade, se você tiver um foguete equilibrado, ou seja, a distribuição de massa dele é uniforme em relação a algum eixo, e lançar ele na vertical, ele vai tender a permanecer num voo retilíneo, caso não haja nenhuma perturbação externa. E aí que está o nosso problema, né? Se a gente tem um foguete equilibrado e tem uma perturbação externa, por exemplo, uma rajada de vento lateral, como que a gente volta para aquela orientação original, retilínea, vertical? Então, né, tem duas formas que eu tinha até discutido na primeira aula, que é aquela estabilidade passiva e a estabilidade ativa. A estabilidade ativa é aquela mais utilizada nos foguetes maiores, né, o Thrust Vector Control, que você vai lá, desvia os gases para alguma direção, lá no nozzle. Você consegue direcionar o seu nozzle para alguma direção, e aí você faz a estabilidade ativa. Você vai deslocando o nozzle ao longo do voo. E tem a estabilidade passiva, que são as presenças das aletas, né, aquela parte inferior ali no foguete. Então elas não são móveis e elas conseguem estabilizar o foguete sem nenhuma parte móvel. Então, a estabilidade passiva, através de aletas, ela é bem estudada através da mecânica, né? É simplesmente um balanceamento de forças que ocorre ali no foguete. A gente vai estudar isso aí, e principalmente, né, com foco na posição do centro de gravidade e no centro de pressão. Então, apresentando essas duas posições aí, né, o centro de gravidade, acho que boa parte já conhece, é simplesmente o local em que a força-peso de um objeto está concentrada. A gente sabe que a gravidade atua sobre todas as partículas do objeto, porém, existe um ponto ali em que a gente pode representar esse conjunto de forças como uma força pontual. Então, é denotado por esse símbolo aí. Nessa imagem do foguete, né, tem um foguete aí com todos os componentes relevantes. Ele tem motor, ele tem aleta, tem coifa, tem paraquedas, payload, enfim, ele tem tudo. E aqui no desenho, né, tem já o símbolo do centro de gravidade. Ou seja, o que significa? Né? A força-peso estaria atuando aqui. Logo, se esse foguete aqui estivesse na horizontal, você conseguiria pendurar ele aqui com um barbante sem que ele tombasse para nenhum lado, né? Ele não tenderia a rotacionar para nenhum lado. É o ponto em que você consegue equilibrar algum objeto. Ok, bom, esse é o centro de gravidade. O cálculo, como você encontra esse centro de gravidade? Né? A gente vai ver com calma na próxima aula, mas como é bem simples em relação ao centro de pressão, né, que é mais complicado, eu deixei o cálculo aí. Então, é baseado nessa seguinte equação. XCG é a posição em X do seu CG, com base em alguma linha de referência, né? Então aqui é bom explicar. Nosso plano de referência, né, começa com x igual a 0 aqui e cresce da esquerda para a direita. Então ele começa no nariz, x igual a 0, e vai crescendo para a direita. A gente não está muito interessado em YCG nem ZCG, né, que seriam os outros dois eixos, porque a gente considera que eles são simétricos. O foguete é simétrico nessas outras duas direções. Então, a gente só está interessado mesmo em qual, abre aspas, altura o nosso CG está situado. Logo, a gente chama apenas de XCG. MT é a massa total de todos os componentes do foguete, ou massa total do foguete. E aí vem o somatório, né? XK é a posição em X do CG de um componente qualquer de índice K, e MK é a massa individual de um componente qualquer de índice K. Né? Então, vamos entender como funciona esse cálculo aí. Aqui a gente vai ter um foguete, tem aí as 5 partes, ele dividiu em 5 partes, então tem nariz, recuperação, corpo, motor e aletas. Então, cada parte, né, desse foguete vai ter algum índice aqui, chamou de K, né, então vai K até N, no nosso caso ali o N é 5, então a gente tem, né, 5 componentes. Como a gente calcula o centro de gravidade? A gente precisa saber o centro de gravidade de cada componente e precisa saber também do peso de cada componente. Fazendo isso, a gente vai simplesmente
multiplicar um pelo outro e somar todas as partes. Então vamos começar por aqui, por exemplo, a gente vai ter o nariz. A gente sabe que o nariz tem um dado peso, então vai ter um dado W aqui, e também o nariz vai ter o seu próprio centro de gravidade. Sabendo isso, a gente multiplica um pelo outro. A gente tem o da recuperação, a gente vai ter a massa da recuperação e o centro de gravidade da recuperação em relação a alguma linha de referência. Então a gente vai lá e multiplica faz novamente essa multiplicação. A gente faz isso para todos os componentes, depois divide pelo peso total e a gente vai encontrar o CG. Lembrando que essa fórmula aqui está numa outra... só está numa outra forma, né? Aqui eu já passei dividindo pela massa total, já isolei o XCG. Então, novamente, você vai precisar do centro de gravidade de cada uma desses componentes. Como você adquire, né, isso aí? Bom, as partes individuais, normalmente, ou elas vão ser simétricas, então vai ser sempre 50% da sua peça. Por exemplo, body, né, que seria o corpo, essa parte cinza aqui, ela é totalmente uniforme. Então aqui a gente sabe que o CG dessa parte aqui, do corpo, está em 50%. Nose, por exemplo, se a gente considerar que ele tem uma distribuição de massa uniforme aqui, você provavelmente vai ter feito esse nariz numa impressora 3D, ou você mandou usinar, enfim, você já tem provavelmente algum desenho de CAD, e o CAD já mostra para você onde está o seu CG. Então aqui você já vai ter essas informações também. Existem outras partes que são mais complicadas, né? Por exemplo, se bem até o motor você vai ter feito ele em CAD também, você vai ter um desenho mecânico dele pronto. Então você só precisa colocar lá os valores de massa para cada material diferente, né? Você vai ter um propelente com massa diferente, um nozzle com massa diferente e o tubo com massa diferente. Coloca tudo isso, ele vai passar para você também onde está o seu CG. Então é simplesmente obter o CG individual de cada peça, e saber a massa de cada peça também. Aí você compõe tudo isso aqui e encontra o CG do seu foguete. A gente vai fazer um exercício disso na aula seguinte. Experimentalmente, como a gente encontraria isso? Simples, né? Como a gente viu na imagem, se a gente já montou o foguete, a gente consegue ver se o CG é de fato ali, pendurando um barbante ou um apoio, alguma coisa que fixe nesse ponto aqui, e ver se ele tende a rotacionar para alguma direção. Algumas considerações importantes ainda no CG. A localização dele vai variar durante a fase de operação do motor. Por quê? Porque a massa de propelente está reduzindo. Então, se a gente voltar aqui, vamos considerar aqui que o motor, né, na fase de lançamento ali, ele está com 100% da massa. Vamos considerar que a gente está levando 50% de propelente, logo, quando acabar essa queima, a gente vai ter perdido 50% da massa do motor. Então, se essa configuração aqui era para 100% e o CG está aqui, quando a gente tiver 50% da massa do motor, esse CG vai se deslocar. Ele vai caminhar aqui para a esquerda, ele vai andar para a esquerda. Porque se você refizer o cálculo aqui, refizer esse cálculo aqui, o peso do motor vai acabar dando menor agora, e esse CG aqui vai ter que compensar essa variação. Logo, ele tem que se deslocar para algum lado. Então, isso é importante se considerar. O efeito disso normalmente é positivo, porque a gente vai ver depois ali, né, que quando o centro de pressão, que é essa outra bolinha, eu já vou falar dele, quando o centro de pressão está atrás do CG, nosso foguete é estável. E se o CG tende a andar para a esquerda, conforme a queima acontece, o nosso foguete acaba ficando mais estável durante a queima. Tem um efeito negativo no extremo, né? Se ele for muito estável, ele pode não ser positivo, mas a gente vai explicar com calma. Então, saber que o CG muda durante o voo. E a segunda consideração importante é que o foguete sempre rotaciona ao redor desse CG, que é o princípio de funcionamento da estabilidade passiva, como a gente vai ver no slide seguinte. Então, agora no centro de pressão, se o centro de gravidade é o local em que a força-peso se concentra, o centro de pressão vai ser o local em que as forças exercidas por fluidos, ou seja, as forças aerodinâmicas, vão se concentrar. É denotado por esse símbolo aí, mesma imagem. A gente vai ter o centro de pressão aqui atrás. Esse programa aqui, né, como o CP está atrás do CG, ele já identificou aqui
já fez a análise, que o foguete é estável. Antes de explicar agora como ele faz essa estabilidade, algumas considerações importantes para o CP também. Ele vai variar em voo, assim como o CG, só que por motivos diferentes. Aqui, o centro de pressão ele muda principalmente devido ao aumento do ângulo de ataque. Esse aumento do ângulo de ataque faz com que o CP suba. Ou seja, isso a gente viu que em voo o CG ele vai em direção ao nariz, o que acaba estabilizando o foguete. Só que o centro de pressão, se você tiver um ângulo de ataque durante o voo ali, ele vai subir também, o que tende a desestabilizar o seu foguete. Então isso deve ser considerado também. E para foguetes mais rápidos também, em altas velocidades, a posição do CP também varia. Então, bom, aí está o princípio de funcionamento. A estabilidade de um foguete modelo é feita exclusivamente pelas aletas, desde que o CP esteja atrás do CG. E agora como, né? Qual que é a explicação para isso aí? Então vamos imaginar aqui um foguete qualquer. A gente já impôs que o foguete é estável, né? Stable rocket. Então o CP está atrás do CG. Vamos ver. Aqui, a figura 1A é o foguete em voo retilíneo com propulsão ligada ainda, né? Então tem as forças que a gente tem força de arrasto, a força peso, né, gravitacional, que está atuando aqui no CG, e a força de empuxo. Ok. Então vamos colocar uma condição aqui que a gente vai ter aquela perturbação externa, aquela rajada de vento lateral. A rajada de vento lateral ela atua sobre todo o foguete, porém, como a gente viu, a gente pode considerar uma força pontual que atua no centro de pressão, que é esse mais aqui. Então, se a gente considerar uma força pontual atuando no centro de pressão, da direita para a esquerda, e lembrando que o foguete rotaciona ao redor do CG, então a gente vai ter uma rotação no sentido horário do nosso foguete aqui. Essa força causa um momento, né, vai ter um braço de alavanca aqui, que tende a rotacionar o foguete ao redor desse CG. Ok, essa rotação, se a gente considerar que aqui a nossa trajetória era para cima, né, um vetorzinho para cima aqui, essa rotação vai causar um ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? É simplesmente o ângulo entre a sua trajetória, ou seja, o seu escoamento, né, a direção que o seu escoamento está vindo, com sua aleta. Ou a linha de referência ali da sua corda ou da aleta. Então, se a gente tem esse ângulo de ataque e a aleta pode ser considerada uma asa, você vai acabar gerando sustentação nessa aleta. E o que acontece gerando essa sustentação? Ela é aplicada ao longo de toda essa superfície também, mas a gente pode tratar ela como uma força pontual que atua onde? No CP também, porque a força de sustentação é uma força aerodinâmica. Logo, a gente vai ter essa F-lift, força de sustentação das aletas, geradas por esse ângulo de ataque, que tende a retornar o foguete para a posição original. Tende a fazer uma rotação aqui no sentido anti-horário. E aí o foguete tende a se estabilizar, porque você está corrigindo essa perturbação externa aqui que você obteve. Isso para o caso do CG acima do CP. O que acontece no caso contrário? Então, Unstable Rocket, um foguete instável. A gente vai ter o CP na frente do CG, e aí vamos ver o que acontece, né? De novo, a gente vai ter aquela perturbação externa, a força do vento, né? O vento lateral, rajada lateral. Agora, como a gente tem o CG embaixo, a gente vai ter uma rotação anti-horária. Então pensa no braço de alavanca, né? A gente vai ter uma rotação no sentido anti-horário aqui. E agora que tem a diferença, né? A gente vai ter o ângulo de ataque, porém devido a essa configuração aqui de rotação, a nossa força de sustentação, que a gente acabou de gerar pelas aletas, ela vai estar atuando no mesmo sentido da perturbação. E isso é péssimo, né? Porque aí você simplesmente vai continuar aumentando o ângulo de ataque, essa força fica maior. Essa força ficando maior, você só vai aumentar a sua taxa de rotação. E aí você fica totalmente instável, seu foguete começa a rodopiar no ar. Então, esse é o funcionamento, né? Esse é o funcionamento da estabilidade estática do modelo, do foguete modelo. Aqui estão os 3 tipos de configurações que a gente pode ter. Então, estabilidade positiva, a gente vai ter o CP atrás do CG, ok. É o modo como ele vai estabilizar. O CG em cima do CP, e aqui é um caso interessante, né, porque as forças aerodinâmicas, nesse caso aqui,
não vão tender a rotacionar o nosso foguete, apenas transladar ele, porque não vai ter braço de alavanca aqui, né? Só que isso não é recomendado, né? A gente não faz isso no foguete modelismo. Por quê? Se você tiver alguma distribuição não uniforme de massa aqui, algum desbalanceamento em voo, você não vai ter como corrigir isso. O seu foguete vai ficar totalmente imprevisível. Não tem nenhuma força corretiva aqui. Então, a gente acaba não adotando esse modelo neutro. E aí o negativo, né? Que de fato você não vai ter estabilidade nenhuma. Seu CP está acima do CG e qualquer perturbação externa vai ser totalmente imprevisível, totalmente caótica para a sua trajetória. Bom, e aí, né, por que aletas? A gente está acostumado com aletas em foguetes modelos, né, mas se a gente lembrar que fogos artifícios não tem aletas. Eles utilizam aquela haste de madeira, né, então para balancear ali os fogos de artifício. Então, por que aletas? Tem vários motivos. Então, comparado às outras soluções, elas são leves, geram um pouco arrasto, são relativamente fáceis de fabricar e acoplar ali no foguete. Só que o principal é que elas geram alta sustentação, mesmo em ângulo de ataque pequeno. Ou seja, você vai ter uma perturbação inicial ali, você consegue gerar um maior amortecimento, caso seja necessário, sem perder muito em arrasto ou peso. Bom, e aí as suas aletas, né? Você vai ter diversas formas de fazer isso aí, você pode tornar o design delas o quão complexo que você queira. Por exemplo, você pode ter uma aleta em elipse, e aqui tem as outras várias formas, né? Uma aleta trapezoidal cortada, triangular. Então, claro, você vai ter alguns ganhos de performance também aqui. Você pode usar uma seção de aerofólio na sua aleta, ao invés de simplesmente uma placa plana, você pode usar um aerofólio. Além disso, a espessura da sua aleta ela pode se reduzir. Então aqui seria a parte de fixação do foguete e aqui seria a parte livre. Você pode reduzir essa espessura também. Então aqui são várias considerações, mas o mais importante é que a sua aleta gere sustentação suficiente para corrigir a perturbação externa. E além disso, sua aleta tem que ser projetada para trazer o CP abaixo do CG. A gente vai ver também na próxima aula que essas superfícies aqui que geram sustentação, elas influenciam na posição do CP. Assim como a massa de cada um dos componentes afeta a posição do CG. Bom, a gente viu o CG e viu o CP, agora vamos falar da margem estática. Margem estática é uma das medidas de estabilidade do foguete. Então vai ser a distância entre o CG e o CP dividida pelo maior diâmetro do foguete. Então aí é x do CP menos x do CG dividido por um d máximo. Então, lembrando, aqui, né, se a gente começa com x igual a 0, aqui a gente vai ter o nosso xCP e aqui a gente vai ter o nosso xCG. Logo, na condição de foguete estável, né, o nosso xCP vai ser maior que o xCG, porque cresce da esquerda para a direita. Então, se E maior que 0, se a margem estática for maior que 0, o foguete estável, né? Estabilidade positiva, aquele primeiro caso, porque o CP está atrás do CG. Se E for igual a 0, o foguete é neutro, com o CP sobrepondo o CG. E aí entra aquela coisa, a gente não tem braço de alavanca, então as forças aerodinâmicas vão só transladar o nosso foguete, não vão rotacionar ele, só que não tem como corrigir nada. Depois que você lança o seu foguete, ele está à mercê ali da física, então pode adquirir um comportamento totalmente anômalo, instável e imprevisível. E aí o último caso, né, E menor que 0, ele é instável de projeto mesmo. O CP vai estar acima do CG, então não tem como você corrigir essas perturbações externas. Tá, mas quanto deve ser a margem estática para foguetes estáveis? Então, a gente sabe que tem que ser maior que 0, só que se você só fizer ele maior que 0, você vai estar numa condição ali de marginalmente estável, ou seja, no limite da estabilidade. Ou seja, pode ser que as aletas que você colocou ali, para o braço de alavanca, como o braço de alavanca é muito pequeno, né, vou voltar na imagem aqui. Aqui, se o seu E está muito perto de 0, significa que o seu CG está muito próximo do seu CP. Ou seja, esse braço de alavanca aqui é muito curto, e aí para você compensar isso, suas aletas vão ter que ser muito maiores, para gerar mais força de sustentação. Então, a gente costuma não deixar o E próximo de 0.
Um E maior que 1 já é estável para quase toda aplicação subsônica. Então, é ali que a gente se situa, né? A gente vai fazer um foguete com margem estática entre 1 e 2. Por que até 2? Se você fizer a distância, né, entre o CG e o CP muito alta, você entra numa condição de sobreestabilidade, ou overstability. Eu vou explicar nos slides ali no final da aula, só que qual é o ponto negativo de você fazer a sobreestabilidade? O seu foguete vai acabar corrigindo rápido demais a perturbação. E no caso de ventos laterais, né, às vezes você está lançando num dia que está com muito vento lateral, corrigir demais pode ser negativo, porque o foguete começa a adotar a trajetória do vento, e não mais a trajetória retilínea vertical. Então a gente vai explicar, esse fenômeno, né, se chama weathercocking, então a gente vai explicar a fundo ali nos slides seguintes. Bom, e aí antes, né, explicando a margem estática, ela dá uma boa estimativa do comportamento do foguete. Porém, se você quiser uma análise mais fiel, é muito importante também você saber a distribuição de massa, o momento de inércia do seu foguete. Para quê? Para você conseguir fazer uma análise de estabilidade dinâmica. A gente sabe que em Física 2, né, objetos que têm a gente estuda em Física 2, né, os objetos que têm a massa concentrada nas pontas, por exemplo, tendem a rotacionar rotacionar menos que objetos que têm a massa concentrada no seu CG. Então tudo isso aqui entra para um foguete também. Às vezes você tem muita massa nas pontas, ou seja, se a gente pensar, pode ser o nosso motor e o nosso payload, nosso sistema de recuperação, então eles estão concentrados na ponta, e aí o foguete acaba rotacionando menos do que um foguete que tem um motor mais para cima, por exemplo, ou que a massa se concentre no meio. Então a gente inclui essas informações numa simulação de voo, que vai dar para a gente a resposta do nosso foguete no tempo. Como pode ser essa resposta, né? Eu coloquei 2 exemplos. Então, por exemplo, você pode desenhar um foguete, projetar um foguete com pouco amortecimento de oscilações. O que isso significa? Seu foguete é leve, porém você colocou aletas grandes demais. O que isso vai ocasionar? Você gera um momento corretivo muito grande, e aí você acaba oscilando de um lado para o outro, tipo uma gangorra mesmo. Você passa seu ângulo de ataque era alto, vai para 0 e continua aumentando. Então, esse efeito gangorra, né, você vai ter oscilações que demora para se reduzir, você vai demorar para dissipar toda essa energia da perturbação. Ou você pode ter o contrário, pouco amortecimento de perturbações. Você vai ter a perturbação, só que sua aleta é muito pequena em comparação com o peso total em comparação com as forças inerciais, né, do foguete. É muito pequeno esse momento corretivo, e aí você simplesmente não vai conseguir amortecer essa perturbação do vento. Então, tudo isso você consegue identificar numa análise dinâmica, uma análise no tempo. Bom, então agora analisando os tipos de trajetória, né, que o foguete pode adotar. Essa imagem aí vem do curso do professor Carlos Mark. Então, a gente pode, no primeiro caso ali, o voo estável e reto. 2 possibilidades para aí. Então, ou não teve perturbação nenhuma, e ele simplesmente continuou reto, ou teve a perturbação, só que ela foi corrigida. Foi corrigida sem um amortecimento excessivo, né? Não teve amortecimento excessivo, como teve no segundo caso. No segundo caso, a gente viu que a frequência do amortecimento ali ela é mais alta. Então aqui, as aletas começaram a funcionar aqui, né? Tinha ângulo de ataque, logo causou aquele momento corretivo, corrigiu para o outro lado. Só que corrigiu demais. Aí aqui você vai ter que as aletas começam a funcionar de novo por causa do ângulo de ataque e corrigem demais para a esquerda. Então aí você vai nisso até conseguir dissipar essa energia da perturbação. E aqui o voo instável, simplesmente aqui parece que ele estava indo numa trajetória estável e reta. Alguma perturbação pode ter acontecido aqui. Ele não estava propriamente estabilizado e simplesmente um voo caótico aqui, né? Um voo instável, imprevisível. Agora, outra imagem aí do Stein, que aliás é um livro muito bom, eu coloquei a bibliografia no final, caso alguém tenha interesse. Então, fazendo a comparação aqui dentro de um foguete pequeno com um foguete mais esguio, né? Um foguete menorzinho e um foguete mais longo. O foguete menor, ele tende a... Assim, os designers de foguete modelismo, eles faziam foguetes muito pequenos para reduzir a massa, né? Eles achavam que
o apogeu máximo seria alcançado se eles tivessem foguetes muito pequenos, que ia ter menos massa. Só que esses foguetes muito pequenos acabam entrando naquela característica de amortecimento, muito amortecimento das forças corretivas, né? Das forças perturbativas. Ou seja, ele perturba um pouco aqui, corrige demais e vai corrigindo demais até conseguir dissipar toda essa perturbação. Enquanto o mais esguio, ele tem uma frequência de oscilação aqui muito menor. Então ele acaba perdendo menos energia para o arrasto do que esse aqui. Aqui a gente tem aquela estabilidade neutra, que é aquele foguete imprevisível, né? Não tem como estabilizar isso aqui. E a estabilidade negativa, que é o terceiro exemplo que a gente viu. Então, se a gente passar esses dois exemplos aqui e ver a resposta deles no tempo, né, a resposta dinâmica deles, a gente vai ter isso aqui. E, bom, esses gráficos são muito interessantes, né, porque eles mostram como deve ser feito o amortecimento, né, dessas perturbações. Vamos analisar esse caso aqui primeiro, que é do foguete menorzinho. A gente viu que, como ele é menor, né, o momento de inércia dele aqui vai ser menor, então ele é muito fácil de rotacionar. Ele sendo muito fácil de rotacionar, o ângulo de ataque dele aqui vai ficar pulando, né? O alfa é o ângulo de ataque em função do tempo. Então ele vai ter um ângulo de ataque enorme, 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 enorme. Então ele vai indo reduzindo muito pouco ao longo do tempo. E o que é o ruim disso aqui, né? Cada rotação que ele faz aqui, ele vai estar sofrendo mais arrasto. Então se a gente considerar a posição reta dele seria a posição de menor arrasto, cada vez que ele tem um ângulo de ataque maior, o arrasto vai aumentar. Então, e aí, né, fundamentos de engenharia aeronáutica, vocês vão ver que tanto a sustentação como o arrasto dependem do ângulo de ataque. Então, a gente vai ver que boa parte do trajeto aqui, ele passa rotacionado, ele não passa em ângulo de ataque alfa igual a zero, ou alfa pequeno, e sim um alfa alto. E isso é ruim, você vai ter perda aqui, né, de energia devido a isso. Ou seja, acaba que o foguete pequeno, ele não vai ter aquela... em alguns casos, não vai atingir o maior apogeu, mas sim o foguete esguio, né, que ele tem um amortecimento bem feito aqui. Então ele começa com o ângulo de ataque alto, causado pelaquela perturbação, só que a frequência dele é muito menor. Então, depois de duas passadas aqui pelo alfa zero, né, então aqui ele corrige, só que ele ainda tem... Só que ele ainda está rodando, né, ainda está girando. Ele passa um pouco aqui novamente. Então, uma, duas, três, depois de 3 vezes passar pelo alfa zero, ele consegue corrigir e se estabilizar. Enquanto aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí talvez tenha aqui 10. Ele passa 10 vezes pelo alfa igual a zero e ainda não estabilizou. Então, aqui, para a gente conservar essa energia e ter um apogeu maior, isso aqui é o desejado. Como que você vai obter isso? Aqui você vai precisar ir para a simulação no tempo. Você mesmo pode escrever as equações e jogar valores de tempo, né, simular no tempo, ou você pode utilizar um software, como o OpenRocket. Você coloca os seus valores de momento de inércia, ele já vai calcular a posição do CG, a posição do CP para você, e vai te dar isso aí, mas é muito importante saber de onde tudo isso saiu. E agora explicando aquele weathercock, né, por que você não faz o foguete com uma estabilidade muito grande. E, bom, simplesmente como a gente viu, a estabilidade muito grande ela vai tender a gerar um momento corretivo enorme. E esse momento corretivo enorme, no caso de uma rajada de vento, ele vai corrigir rápido o suficiente para que a trajetória do foguete vire em relação ao vento. Então aqui a gente tem a nossa trajetória original. Aqui tem o efeito do vento. E como o nosso foguete é muito estável, ou seja, ele gera um momento corretivo enorme, ele vai se estabilizar tão rápido que a gente adota esse novo vetorzinho aqui devido ao vento. Qual que é o efeito disso? A gente tinha a nossa trajetória prevista, né? Totalmente vertical. Só que, devido a essa velocidade aqui do vento, nosso foguete é muito estável. Então a gente tem uma aleta enorme, ou então o nosso CP está muito, muito longe do CG. Ele corrigiu tão rápido que adotou essa nova orientação. Devido a isso, a gente vai ter essa perda de apogeu aqui, né? E aí ele dá até o cálculo dessa perda de apogeu, perda de altitude, da nossa trajetória real, né? Do que realmente aconteceu. Então,
é sempre um balanceamento ali, né? Você não quer que seja instável, mas também não quer deixar ele super estável, sobrestável. Agora aqui umas recomendações gerais, né, para estabilidade passiva com aletas. Isso aqui é tudo assim, experimentalmente, né, que vários foguete modelistas encontraram como o ideal. E sim, são diretrizes legais de seguir. Então, começando pelo mais óbvio, que eu já falei, a margem estática tem que estar entre 1 e 2. Esse 1 e 2 já cobre 99% dos casos de foguete modelismo. Talvez, se você tiver um foguete supersônico, você precise de E maior que 2. Mas isso aí já cobre boa parte dos casos. Manter uma razão de L sobre D maior que 10. Se a gente voltar aqui, o que é L sobre D, né? L vai ser o comprimento do seu foguete e D vai ser o diâmetro. Então, L sobre D maior que 10 vai garantir que o nosso foguete é esguio o suficiente para entrar nesse amortecimento aqui, e não nesse. Claro que esse L sobre D maior que 10 é só uma diretriz, uma recomendação. Como você vai ter a certeza de fato fazendo a simulação de resposta no tempo. Se for necessário aumentar as aletas, opte por aumentar a sua envergadura e não sua corda. Então, se a gente voltar aqui, a gente opta por aumentar nessa direção aqui do que nessa direção. Por quê? Aumentando nessa direção aqui, a gente consegue aumentar a sustentação que a aleta está gerando sem trazer o CP muito para baixo. Lembrando que trazer o CP para baixo pode ser que entre no caso de sobreestabilidade. E por fim, alinhar cuidadosamente as aletas para evitar o acoplamento de rolagem e arfagem. Não vou entrar muito em detalhes disso aqui, mas é basicamente, se você tiver algum desbalanceamento ali nas suas aletas, na hora de montar ou na hora de fabricar, isso aqui em voo vai fazer com que o seu foguete gire, comece a girar. E não só isso, além dele girar, esse movimento de girar, né, de rolar, está acoplado ao momento de arfagem. Então ele vai começar a gerar um ângulo de ataque aqui também. Então a perturbação externa, na verdade, é causada pela sua própria aleta, pela sua própria rolagem da aleta, que vai desestabilizar o seu foguete inteiro. Então, né, e aí, sempre realizar uma simulação dinâmica. Você sempre que a margem estática ela é uma boa análise, né? Você pode fazer inicialmente, porém, como o próprio nome já diz, ela é estática. Então, você não tem todas as informações ali. A solução é fazer a simulação dinâmica. Jogar um time step ali, colocar todas as forças envolvidas e ver como o seu foguete vai se comportar. Você pode fazer essa simulação você mesmo. Você pega as equações, taca num Python, num MATLAB e vê o resultado. Ou você pode usar o OpenRocket. Vai ter toda a documentação lá, se você estiver interessado também. É tudo open source. E, bom, você vê como ele está fazendo, coloca os valores lá e pega o resultado. Faz análise. Bom, eu acho que esse amortecimento está ok para mim. Ah, não, preciso melhorar isso, preciso aumentar a distância do CG do CP, preciso diminuir, preciso mudar o design das aletas. Então, tudo isso aí já entra no trabalho, né, do foguete modelismo. Então, bom, na próxima aula a gente entra em detalhe nesse cálculo do centro de gravidade, fazer uns exercícios, exemplos, e no centro de pressão, o método de calcular o centro de pressão. Já vou adiantar que a gente utiliza aqui o método de Barrowman, então caso alguém tenha interesse em ver. E aí tem a bibliografia extra, que é o livro do Stein, Handbook of Model Rocketry. Eu esqueci de colocar essa bibliografia lá no começo do curso. Ela tem muita coisa nesse livro, então não é só dessa parte de estabilidade. Então eu recomendo vocês darem uma procurada. Bom, então era isso que eu tinha para passar nessa aula. Até semana que vem. Muito obrigado.